Olá, doutor Alexandre Zavaglia. A Amages agradece a participação do senhor nesta entrevista para discutir um tema novo e tão importante que é o uso do legal design e do visual law na área jurídica. Para resumir o extenso currículo, o doutor Alexandre Zavaglia Coelho é presidente da Comissão de Direito, Inovação e Tecnologia do Instituto dos Advogados de São Paulo e um dos pioneiros no Brasil no uso de técnicas de ciência de dados e de inteligência artificial na área do direito. Doutor Alexandre, em primeiro lugar, gostaria que o senhor explicasse o que são o legal design e o visual law e de que forma esses conceitos se relacionam. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre questões tão novas. Nós estudamos esses assuntos há vários anos, viajamos para outros países para entender um pouco melhor como trazer esses conceitos para cá, né? E sair um pouco, né, desse modismo, das notícias sensacionalistas para algo que realmente, né, pode trazer resultados e que tenha um embasamento científico nessas novas formas de resolver problemas jurídicos. Então, o design, na verdade, é muito diferente do que a maioria das pessoas, né, sempre olham como algo ligado à estética, a questões visuais. O design tem muito a ver com a solução de problemas, desde a observação daquela situação, né, como é que a gente organiza as informações, o que, que a gente faz com isso, e na camada final, como é que a gente entrega essa informação. Todo o nosso caso, e essa questão do design na área do direito também está muito ligada a essa questão de ciência de dados e muitas vezes a utilização de tecnologia, né? Porque os problemas para a gente sempre estão no papel, ou estão em processos judiciais, ou estão em contratos, e a gente tinha tudo isso, né? A gente já fazia isso de forma manual, pesquisava, pensava como resolver os problemas, e agora a tecnologia tem nos ajudado nesse ambiente digitalizado do processo eletrônico, né, judicial, a ler milhares de informações, nos ajudar a entender melhor os problemas, e com isso a gente tem como se fosse uma radiologia do direito, né? A gente entende melhor a situação e começa a pensar formas diferentes de resolver esses problemas. E o visual law, que é uma mudança muito grande na comunicação jurídica, ele está lá na última camada desses projetos de design, né? E tem a ver com a forma como a gente entrega a informação. Então, obviamente que o texto jurídico ele é técnico, né? Mas se a gente for falar, por exemplo, o que é LGPD para um consumidor, a linguagem tem que ser diferente, não pode ser essa nossa maneira de escrever muitas páginas num Word, né? Ela tem que ser uma linguagem mais apropriada, ela pode se utilizar de imagens, de infográficos, e mesmo nas petições mais técnicas, a gente já tem visto muito a utilização desses novos recursos, né, da cronologia do caso, o infográfico mesmo tem sido muito utilizado também por jornais e pela imprensa. Então, essa é uma mudança cultural e que, de alguma forma, a gente tem que incorporar no direito, porque as pessoas hoje estão acostumadas a informações em tempo real e de uma forma que elas entendem. Então, a gente tem que respeitar, e isso não quer dizer que a gente vai usar, né, imagem para tudo. É a gente entender qual é, né, a medida correta e qual é o tipo de comunicação correta e quais recursos, né, linguísticos a gente pode utilizar para trazer maior efetividade, para que as pessoas que são destinatários aí dessa comunicação ou dessa solução de um problema jurídico possam compreender melhor aí todas essas questões. Perfeito, doutor. E eu gostaria agora que o senhor desse alguns exemplos de como os magistrados podem usar essas ferramentas. Olha, eu tive a oportunidade, até há 15 dias atrás, de participar de um curso da Infam, né, justamente para magistrados, nesse caso, o magistrado da Justiça Federal, explicando um pouco esses novos recursos, né? Então, vamos pensar no design no primeiro momento. Se a gente tem hoje um instituto como recurso repetitivo, né, normalmente os dados que a gente tem nos sistemas, obviamente que a gente tem melhorado bastante, mas eles são naturalmente despadronizados, né? Então, como se assim, o erro médico tivesse escrito ação indenizatória. Então, quando a gente vai procurar um determinado termo, né, a gente tem dificuldade ainda de saber quantos processos exatamente a gente tem daquele assunto ou daquele fato gerador. Então, essa primeira camada, a tecnologia tem nos ajudado realmente a entender melhor, né, quais os assuntos realmente relacionados àquele processo, quantos processos a gente tem daquele determinado tema,
e nos ajudar, no caso do judiciário, a criar uma fila correta de quais são os problemas da sociedade que podem utilizar aí nessa outra camada, que é o que fazer com isso, né? Então, normalmente a gente tinha um conceito de esperar todos os processos acontecerem. Então, agora a gente tem esses novos institutos como recursos repetitivos, e a gente tem, assim como, por isso que eu gosto bastante dessa correlação com a medicina, né? Quando a gente entende melhor o problema, e muitos problemas da sociedade estão refletidos no judiciário, a gente também pode olhar lá para a fonte, né? Onde acontecem esses problemas, para mudar determinados procedimentos e evitar a entrada desses novos processos. Então, nós fizemos um trabalho agora junto com o Conjur, né, e com uma empresa de tecnologia chamada Data Lawyer, que nós monitoramos todos os processos trabalhistas que, de alguma maneira, se relacionavam à pandemia, ao Covid-19. Nós procuramos vários termos, né, e nós identificamos que eram vários processos relacionados à FGTS, Fundo de Garantia. E, na verdade, não era um processo sobre isso. Eram pessoas que estavam tentando sacar os valores, estavam com dificuldades de fazer isso e acabavam ingressando na justiça para fazer esse pedido. Uma vez identificada nessa questão, os próprios órgãos responsáveis mudaram o procedimento, facilitaram esse levantamento e diminuiu já muito o número de processos relacionados a esse tema. Então, a gente entendendo melhor as questões, a gente também não só trata melhor dentro do judiciário, né, esses temas, essas questões de uma forma diferente, né, mais moderna que a gente estava acostumado, né, mas também nos permite trabalhar de forma proativa, né, de forma preventiva, evitando a entrada de processo ou mesmo, né, facilitando esses novos meios, né, como mediação, acordos. Então, a gente tem utilizado muita tecnologia para nos ajudar a direcionar melhor essas questões. E nessa última camada, né, como é que a gente explica melhor para as pessoas, para as partes e para os próprios juízes, né, todos os assuntos relacionados àquela questão, aquele conflito de interesse. Correto. E como que o magistrado faz para ter esse primeiro contato com essas ferramentas? Olha, a primeira ferramenta que todos nós já estamos nos relacionando é o processo judicial eletrônico. Então, isso já mostra, né, porque são duas coisas diferentes. Uma é automação e outra é ciência de dados. A automação permite que a gente pegue uma tecnologia jurídica, como o direito processual, e coloque dentro de um workflow, né, de uma série de atos, desses atos dentro de um sistema, né? Então, isso permite que a gente se relacione, né, os atores do processo se relacionem nesse ambiente, que a gente guarde todas as informações e documentos lá dentro. Então, a automação otimiza nossas tarefas e permite, né, esse ambiente onde todas as informações estão ali. Então, esse é um primeiro passo e é algo que a gente já tem utilizado. Então, o que seria nesse momento que nós estamos passando, né, se a gente não tivesse investido nesse caminho? Porque não é algo que fica pronto, né, em pouco tempo. São anos até a gente conseguir chegar até aqui. Então, a automação é uma das atividades, né, e que a gente agora está vendo de uma forma mais clara como isso nos auxilia, tanto em tempo de tramitação como por todo esse contexto. Por outro lado, a gente tem essa nova área também ligada à tecnologia, que é a ciência de dados, porque a gente tem um monte de informação ali dentro, mas a gente pode não fazer nada com ela, né? Então, a ciência de dados é fazer algo com essa informação. Então, a gente tem ali dentro, né, quantos processos a gente tem, quais são os temas, né, quais são os assuntos mais demandados, quanto tempo demora cada um. Então, o que a gente pode fazer, e uma tendência da tecnologia e da inovação, é que a gente sempre vai trabalhar com times multidisciplinares. Isso quer dizer, né, que a gente da área do direito, eu também sou advogado, os magistrados, a gente não precisa entender profundamente tecnologia e nem muitas vezes a gente precisa ser usuários avançados dessa tecnologia. Se a gente não for, o que a gente tem que ter são pessoas próximas da gente que possam nos auxiliar nessas pesquisas, porque no final das contas nós estamos falando de metodologia de pesquisa, né, para essa tomada de decisão. Então, mas são as pessoas da área do direito que têm mais experiência, que sabem o que perguntar, como, quais são os problemas, como resolver. Então, essa mesa de inovação tem espaço para todos. Para o mais experiente, que nem sempre vai usar a tecnologia pessoalmente, né? Para essas pessoas que muitas vezes são estatísticos, outros que são designers, outros que são pessoas de tecnologia. Então, o que o magistrado precisa começar a incentivar
é justamente essa cultura de organização da informação. Com isso, assim como a medicina, né, nós estamos falando, a gente tem indicadores melhores. Então, um médico, quando ele vai operar, ele pede para a gente fazer um exame, para ele saber, olha, deixa eu ver aqui, né, como é que você está, qual é eventualmente o problema, onde ele está. Então, a gente opera melhor, a gente resolve melhor o problema quando a gente tem informações mais precisas. Então, os magistrados, né, isso tem acontecido já no Brasil inteiro, o CNJ tem muitos projetos, tem avançado bastante nesse sentido, né? O STJ, o STF, né? E os tribunais estaduais também, nessa cultura de organização da informação, mas esse é um caminho muito relevante, porque ele é capaz de trazer, né, atalhos aí, no melhor sentido dessa palavra, né, com qualidade, mas para entender os maiores problemas e focar naquela questão, e ao mesmo tempo, né, permitir que aquilo que seja repetitivo, ter um grande volume, ter um tipo de tratamento, e que os magistrados também possam, né, ter mais tempo e sair um pouco das atividades burocráticas, né, naturais aí do dia a dia, para focar realmente em ter tempo de estudar com cuidado e na medida necessária para esses casos que têm questões mais subjetivas, tem mais provas, né? Então, como é que a gente gera o equilíbrio correto entre a tecnologia, né, as prerrogativas profissionais e também alocar esses recursos, essas ferramentas tecnológicas para esse tipo de atividade e mantendo, né, aquilo que o conteúdo dela, porque tem uma questão também muito relevante, que é o seguinte, quando a gente usa o Word, por exemplo, que é uma tecnologia, o conteúdo do Word é nosso, você concorda? Então, essas novas ferramentas também, todo o conteúdo é nosso. Quem, né, utiliza, mesmo automação de documento, o robô não pensa, ele não faz nada sozinho. A gente que tem que dizer, né, quais são as cláusulas, como é que eu uso, né, qual é o tipo de parágrafo para cada situação. Então, a gente passa muito tempo organizando, mas o produto final, apesar de ele sair lá rápido do outro lado, é nosso, né? Nós é que organizamos e direcionamos essas questões, né? É isso mesmo. Doutor, e na avaliação do senhor, a segurança jurídica é garantida nesse universo tecnológico? Olha, primeiro que tem toda uma discussão, né? Será que o robô vai decidir no lugar do juiz? Eu acho que não. Apesar de ser um entusiasta da tecnologia e trabalhar com isso bastante tempo, eu acho primeiro que a gente tem essa questão da prerrogativa profissional. Quem pode decidir é um juiz. Então, o robô, ele pode ajudar com melhores informações, mas decidir no lugar do juiz, eu acho que isso nunca vai acontecer, porque a decisão é sempre do juiz, né? Então, o que a gente tem que entender é isso. O que a tecnologia nos ajuda é classificar melhor a informação. E às vezes muita gente pergunta, né? Ah, mas como é que a gente vai saber se o caso é realmente igual ou se é diferente? Nesse ponto, a tecnologia faz melhor que a gente. Então, a gente consegue saber, por exemplo, um caso de insalubridade. Se é insalubridade por ruído, se é insalubridade por agente químico. Então, a tecnologia vai lá, ela lê tudo e ela classifica muito bem, né? Como é que a jurisprudência tem se comportado, qual é o valor de acordo por comarca, qual é o valor de condenação por comarca, qual a diferença, né, de entendimento do judiciário nos diversos estados. Então, tudo isso a tecnologia nos ajuda, mas a decisão verdadeira, né, e final é sempre das pessoas. Então, eu acho que a segurança nesse sentido, né, da decisão do magistrado, que a gente está falando aqui justamente nesse ambiente, é sempre a gente garantir que a palavra final é do próprio juiz, né? Que vai assinar, que vai efetivamente supervisionar, entender o conteúdo, muitas vezes sugerido para ele pela tecnologia, mas que a decisão final sempre deve ser do juiz, e aí a gente vai garantir que as coisas continuem como estão, só melhorando com essas informações aí para a gente decidir melhor. Perfeito. Doutor, e essas novas ferramentas, né, tecnológicas, aí, como o legal design, o visual law, são maneiras eficazes de aproximar o cidadão do judiciário, uma vez que elas buscam a simplificação da linguagem jurídica? Olha, eu acho que muito. Então, nós temos um laboratório na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, chamado Legal Design Lab. E eles ajudam muito a criar até aplicativos para o próprio judiciário
Então, lá, por exemplo, você tem problemas relacionados a desastres naturais, né? Então, você tem um aplicativo para o cidadão dizendo, olha, qual é o seu direito, quem você deve procurar. Então, é feito pela universidade junto com o próprio judiciário e também o Poder Executivo. E isso gera uma proximidade das pessoas, até direciona os caminhos, de uma forma digital, a pessoa já faz o seu pedido, né? E com uma linguagem própria para ela entender. Um outro caso muito interessante, que eu tive a oportunidade de acompanhar recentemente, até o Guilherme, que é o diretor jurídico da MRV, até de Minas, ele ajudou a criar um contrato, né, digital, em que o próprio jurídico ajudou desde qual é a imagem, qual é o texto correto, toda a contratação digital dentro da plataforma, e o contrato com uma linguagem que a pessoa pode entender, e até com vídeos e áudios relacionados a cada cláusula, né, ao distrato e outras questões para a pessoa que não é do direito entender melhor. Então, e aí nós tivemos aí uma palestra, uma aula juntos aí recentemente, né, e uma das pessoas perguntou para ele, olha, mas o judiciário está aceitando, como é que é? Primeiro que todos os requisitos formais estão ali, né? Segundo que ele falou, olha, depois que a gente colocou esse contrato, nós praticamente não tivemos mais discussões judiciais. Isso quer dizer, né, que essa relação, essa comunicação é mais efetiva, as pessoas entenderam melhor, né, discutem menos, né? Então, é nesse sentido também que a gente está falando. Quando a gente traz uma linguagem mais próxima das pessoas, do cidadão, das pessoas que não são da área do direito, a gente também evita processos judiciais. Então, é lógico que a gente vai continuar com o número de processos, a gente tem, né, um trabalho muito relevante do judiciário para a sociedade, mas também o próprio setor privado e a sociedade também precisa entender como é que ela previne, né, conflitos de interesse, como é que ela ajuda a criar esse relacionamento e essa comunicação, né, mais efetiva para diminuir os processos judiciais. Então, quando a gente usa tecnologia e novas formas de comunicação, como eu disse, né, informações melhores para a gente entender os problemas e uma forma melhor de comunicar com as pessoas, a gente acaba diminuindo o número de processos e assim, indiretamente, também auxiliando o judiciário a focar nos assuntos mais relevantes, naquilo que realmente é importante para a sociedade. Então, nós estamos num bom caminho, tem muito a fazer ainda, né? E também tem muitas pessoas, né? Uma outra brincadeira é assim, o fogo, ele pode aquecer ou ele pode queimar. Então, tem gente que vai utilizar errado, tem gente que leva esses conceitos para um lado que não é técnico, que não é verdadeiro, mas o que a gente tem procurado fazer, né? Viajar bastante, estudar, publicar, usar em casos com resultados, né, efetivos para ajudar a mostrar para a nossa comunidade como se utilizar, né, dessas novas ferramentas. Então, tem sido um caminho muito produtivo e crescente, mas são muitos desafios e, principalmente, né, a gente tem que separar aquilo que é modismo, aquilo que é sensacionalismo, daquilo que é verdadeiro e que realmente pode trazer resultados e manter a importância do direito, porque o conteúdo de tudo que nós estamos falando é o direito. Então, quando as pessoas também falam assim, a tecnologia vai acabar com o direito, vai mudar, não é verdade, né? Porque o direito sempre vai se adaptar às novas realidades. Então, a gente tem duas coisas que são importantes para a gente entender esse debate, né? Um é a tecnologia para melhorar a prestação de serviços jurídicos, que é o processo eletrônico, né? Que é a automação aí de, eventualmente, alguns documentos, ler melhor as informações. E o outro o impacto da tecnologia no nosso dia a dia, em todos os setores da economia, e que estão começando a trazer novos problemas. São os crimes cibernéticos, é a lei de proteção de dados, né? É a mãe que infelizmente perdeu uma filha e quer saber se ela tem direito às senhas das filhas das redes sociais, que é um problema, né, novo. Então, são novos problemas e que vão gerar muitas oportunidades de trabalho e uma necessidade de formação das pessoas, né, dos advogados, dos juízes, dos promotores, para esses novos assuntos. Então, para a gente debater esse tema, a gente precisa separar bem, né, tecnologia para prestação de serviço e tecnologia e o seu reflexo no direito material, e a gente vai ver que se utilizada as ferramentas da maneira correta, elas só vão nos auxiliar, e ao mesmo tempo a gente tem muito trabalho pela frente, um momento do mundo, né, em que a sociedade precisa muito dos profissionais do direito, que são novos desafios, novos modelos de negócios, né,
a tecnologia sendo utilizada por alguns de uma maneira equivocada. Então, como é que a gente ajuda a mediar essas relações, ajudar a regular ao mesmo tempo sem minimizar aí, né, a importância da inovação? Então, como é que a gente acha esse equilíbrio? Então, é esse o caminho que a gente está e é importante a gente poder falar para o judiciário, poder, né, ver o quanto também o poder público tem esforçado, investido nessas questões. Para nós, como cidadãos, também é um grande orgulho e certamente nós estamos num bom caminho. Doutor Alexandre, e a pandemia do novo coronavírus acelerou esse processo de transformação digital? Acelerou muito, né? Porque vamos imaginar se a gente discutisse a possibilidade de ter uma audiência virtual, né? Até para a gente testar isso, demoraria anos ainda, né? Discussão, essa questão cultural, até todo mundo aceitar. Então é óbvio que ter essa discussão do novo normal, que tudo vai mudar. Eu também acho que o que deve imperar no mundo é o equilíbrio, né? Mas por outro lado, eu trabalho aqui em São Paulo, né? E às vezes a gente andava aqui 1 hora e meia para uma reunião de 15 minutos e depois voltava 1 hora e meia. Então, às vezes a gente gastava um dia inteiro para ir em 3 reuniões de 20 minutos, né? Então, uma reunião mais importante para a gente discutir o projeto, para a gente fazer uma negociação, é claro que ela deve continuar presencial. Mas uma reunião de acompanhamento, às vezes, né, para uma discussão, né, daquilo que já está acontecendo, faz muito sentido a gente, como aqui, nós estamos conversando muito bem, né? Trocando ideias e podendo falar com bastante gente, com qualidade, né? Então, o que a gente precisa entender agora é, com tudo isso que a gente aprendeu e tudo isso que a gente está usando, como é que a gente vai achar esse meio termo, né? De não perder tempo e não ter burocracia com muitas coisas que aconteciam, e ao mesmo tempo ter coragem de falar, olha, isso aqui tem que continuar desse jeito, né? É importante, né? Essa relação pessoal, esse momento. Então, as audiências de instrução, por exemplo, em sua grande maioria, elas vão precisar continuar, né, sendo presenciais. Mas, às vezes, né, uma audiência de conciliação, por exemplo, ou de um assunto menos complexo, né, uma questão de direito, eventualmente até ela pode continuar. Então, primeiro, essa pandemia nos permitiu, né, lógico que a gente não gostaria que isso acontecesse, mas nos permitiu testar várias coisas que a gente nunca faria e mostrar também que a gente tendo um ambiente virtual, né, onde todo mundo se relaciona, permite também a continuidade do trabalho. Então, os magistrados, advogados, promotores, serventuários, todo mundo se relacionando dentro desse ambiente digital e as coisas aconteceram, né? As sentenças estão aí, as pessoas estão resolvendo seus problemas. Então, a gente não quer que as coisas continuem assim, mas eu acho que a gente vai ter que achar esse meio termo aí e ver também, né, um lado positivo do que a gente viveu e coisas que a gente perdia tempo, que a gente fazia de uma maneira e que podem ser diferentes. Perfeito. Doutor Alexandre Zavaglia, a Amages agradece a atenção e a disponibilidade do senhor para discutir esses temas tão relevantes para os magistrados e para toda a comunidade jurídica. E espera recebê-lo aqui mais uma vez para um novo debate. Muito obrigada. Eu que agradeço. Inclusive, eu estava com o professor Marcelo Guedes Nunes agora há pouco, né, que também é o criador do termo jurimetria no Brasil, tem um livro muito importante, e eu acho que há um ano e meio atrás, nós demos uma palestra junto aí no TJ de Minas, e eu até estava falando, olha, eu vou falar com o pessoal daqui a pouco, né, a gente estava lembrando esse dia, então eu agradeço mais uma vez o convite, nós somos aí entusiastas da tecnologia, mas com muita responsabilidade e achando a maneira correta de utilizá-la, e a gente só pode admirar e enaltecer o trabalho que o Judiciário também tem feito nesse sentido.